Oi galera, tudo bom? Tô eu aqui de novo, Daniel Gomes, aqui apresentando a vocês mais um papo de teatro, que hoje não vai ser bem um papo de teatro, vai ser um papo de dança. Vou aguardar aqui um pouquinho enquanto ver se... Cadê? Vou aguardar um pouquinho enquanto chega mais pessoas aqui, pra gente dar início a esse super e querido espaço que está acontecendo aqui. Opa, já está chegando alguém aqui. William Silva apareceu. Oi William, tudo bem? Segura aí que logo logo vai ter um bate-papo com Angela Fischer. Você sabe quem é Angela Fischer? Pois é, tem que saber. A gente vai falar muito sobre o Balé Popular do Recife. A gente vai falar da importância dela no Balé Popular do Recife. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória desse importante grupo, né, que ela é parte integrante e fundadora desse grupo, que tem, vai fazer esse mês, no mês da mulher, 44 anos o Balé Popular do Recife vai fazer. E a história do Balé Popular se confunde muito com a história de Angela Fischer, assim como aconteceu no bate-papo anterior que está aí na nossa página do FETED, que você pode conferir depois, que a gente teve com Naná Sodré. Vocês viram? Quem não viu vai lá no IGTV da página do FETED, que logo logo a gente vai estar aqui, ó, começando o nosso bate-papo com Angela Fischer, e também tem lá o bate-papo que a gente fez com Naná Sodré. Eu quero ver muitos coraçõezinhos aí subindo, né? Enquanto a gente tá esquentando aqui, logo logo a Angela vai estar chegando e vai ter muita história para contar. Afinal de contas, né? A gente sabe que o Balé Popular do Recife tem 44 anos. E Angela Fischer, ela tem muito o que falar e sabe muito bem da importância que esse grupo tem para o nosso estado, não só a nível estadual, nacional, mas também internacional. A gente vai falar de alguns espetáculos aqui que fizeram várias viagens, você nem imagina, mas vai estar super legal, assim, tudo que a gente vai falar aqui. A gente sabe, né, o nosso quadro, o nome é Papo de Teatro, né, porque a gente vai estar, né, nesse período esquentando aí o FETED. Ah, e tem uma coisa que eu não falei, o FETED já foi lançado oficialmente. Isso mesmo, saiu agora no Dia da Mulher, foi lançado oficialmente, vai ter o FETED, sim, esse ano vai ter FETED, edição live retrospectiva, diversos espetáculos que passaram pelo palco do FETED, e tá o nosso querido Pedro Portugal aí falando, viva o Balé Popular do Recife, viva isso, a gente vai ter a edição FETED live retrospectiva. Então se você participou do FETED, se você passou pelo palco do FETED, se prepara que pode aparecer aí o seu espetáculo, tá bom? Então aguarda que vai ter novidade atrás de novidade. Agora deixa eu ver, enquanto tá esquentando um pouco, vamos ver aqui. Opa, apareceu aqui Nat1031. Olá Nath, tudo bem? Vai compartilhando aí, vai chamando a galera, que a gente vai começar esse bate-papo super legal. E eu queria também dizer que dentro em breve a gente vai estar divulgando ações formativas. Não só vai ter a edição live retrospectiva mostrando esses espetáculos que um de vocês que passaram pelo palco do FETED pode aparecer lá, fica aguardando, né? Como também nós teremos as nossas tradicionais ações, né, formativas, porque além do mais é isso, o FETED é um espaço de fomento à cadeia artística. Olá Nat1031, cadê? Eu quero coraçõezinhos, eu quero ver muitos coraçõezinhos hoje, coraçõezinhos em todos os momentos, é isso que eu quero ver hoje, tá bom? E a gente tá, enquanto hoje ela não chega, a gente vai escutando esse frevo aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Da última vez eu não sei se conseguiu chegar aí o som. Quem tiver ouvindo diz aqui. Opa! Muito bem, então eu acho que Angela tá por aqui. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho.
Será que ela tá por aqui? Ah, vamos ver. Ângela! Ângela! Deixa eu ver. Ela entrou? Ângela, você. Aí está ela, gente! Tá escutando? Estou botando aqui um freio pra gente escutar um pouquinho, né? Pra Maravilha, gente tá fazendo esse esquenta, pra gente maravilha. começar esse nosso bate-papo. Vou É, baixar aqui a música. Vou baixar aqui a música. Peraí. Aí eu vou, né? Que eu já tô mostrando. Ai, meu Deus. Bastidores, bastidores, bastidores. Botar aqui o fone, que aí vai dar pra gente se ouvir melhor. Peraí. E você vai poder me escutar melhor também. Opa, já tá entrando aqui. Mas, gente, aqui, peraí. Opa, cadê? Me escuta? escuto, tá bem legal. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Bem, gente, como eu disse, né, a gente já deu início, né, a semana passada a essa série de entrevistas que vai acontecer aqui no canal do FETED. O FETED ele já ele foi lançado no Dia Internacional da Mulher, Ângela, Coisa porque boa, né? justamente a gente viu É, maravilhoso, porque tipo, esse mês é o mês da mulher, então a gente disse assim, não, a gente vai ter que lançar numa data que seja realmente especial e também porque a gente vai estar homenageando duas mulheres muito importantes, que é Naná, no teatro, e você, que tem muita história para contar sobre a dança, né, aqui no nosso estado, no nosso país. E também a gente vai falar aqui que a gente sempre tem um esquenta, gente. Eu já revelo, que o pessoal diz assim, ah, não, a entrevista começa assim na hora. Não, a gente tem um esquenta, a gente conversa um pouquinho antes, a gente bate um papo. Que eu também fico emocionado, como vocês, estou falando com a pessoa pela primeira vez, eu fico um pouquinho emocionado. Aí tem que quebrar o gelo eu também, eu pra gente também. começar, pra gente, Eu pra não gente sou poder muito de começar. entrevista, não. Eu não sou muito, não. Ah, tá certo. Mas não se preocupe, porque aqui na internet é mais solto, Mas à é mais vontade, relaxado. à vontade. É mais à vontade, é mais à vontade. Aqui, aí, pra mim, tá acontecendo no meu quarto, né? As pessoas estão conhecendo parte do meu quarto, parte aqui dos Aqui meus, dos também é meus meu livros. quarto. Aqui é meu quarto também. Olha aí! Então, maravilha, nós estamos. Na verdade, é como se a gente estivesse Estamos num no quarto só quarto. conversando. Olha aí, estamos no quarto, a gente chega com amigos, a gente se encontrou e está conversando, bate-papo no quarto. Ó, chegou uma amiga minha, Dani Brito, beijo, é maravilhosa ela. Pode mandar perguntas, viu, gente? Mandem perguntas, pode mandar perguntas à vontade, eita, fui errando aqui o português, e coraçõezinhos, eu quero ver vários coraçõezinhos que podem dar os likes aí os coraçõezinhos eles vão subindo. Aí, como eu estava falando, uma coisa que é muito importante, o FETED, ele está acontecendo esse ano através do governo do estado de Pernambuco, junto à Lei Aldir Blanc, a Lei Federal Aldir Blanc. Então, por isso que a gente está podendo fazer essas ações de forma virtual, né, com segurança, Muito bom. usem máscaras e as pessoas que estão tendo acesso à vacina, se vacinem, que é muito importante e que mais à frente a gente tenha vacina para todos, né? Depois desse recado. Então, Tem que se vamos cuidar. lá. Pois é, temos que nos cuidar. O Balé Popular ele começou em 1977, para ser mais específico, no dia 20 de maio, né? Ele vai estar completando 44 anos, né? É, Conta aí para 44. nós um pouquinho sobre esse início, Ângela. Olha, o início do Balé Popular do Recife, ele começou com um convite de Ariano Suassuna, né, para fazer um trabalho, ele queria uma coisa assim diferente. Nessa época, a gente já trabalhava com um outro tipo de dança, de brincadeiras, Uhum. que a gente fazia umas brincadeiras com show infantil. E daí, através do irmão de André, Antônio José Madureira, que trabalhava com Desculpa, era um festival infantil? Desculpa, entendi errado. era trabalhos infantis que a gente fazia em Hum, escolas.
para fábricas que fazia festa de aniversário, festa de Natal. A gente trabalhava antigamente com isso. Né? Mas ainda não era o balé popular, né? Era o embrião, assim, do que ia vir a ser, né? André Madureira trabalhava com isso. E depois, Antônio José Madureira, que indicou André para Ariano Suassuna conhecer. Então, aí foi quando ele chamou André e pediu para que André mostrasse alguma coisa em relação à dança popular, a uma mistura, uma coisa diferente. Foi quando André, pessoas que não sabiam dançar, a gente fazer só as brincadeiras da gente era só assim. Né? E aí ele reuniu, e aí as pessoas ensaiaram, né? Nessa época. Ele juntou algumas, assim, a parte da família, os irmãos, as cunhadas, para formar um grupinho para mostrar a Ariano se era aquilo que Ariano queria. Aí ele fez um formato de algumas danças coco, ciranda, maracatu, frevo, juntou um pouco, e aí, nessa época, Antônio Nóbrega já trabalhava já com Ariano, e nessa época ele foi assistir esse pequeno espetáculo no Teatro do Parque. Pronto, então vale ressaltar, assim, isso foi quando Ariano ele estava naquela empreitada, né, de formar o movimento armorial, não é isso? Exatamente. Você quer saber o começo meu ou o começo do balé? Não, o começo seu e um pouquinho do balé, porque assim, sua história e do balé. Porque nessa parte, que quando começou com Ariano, eu não estava, porque eu estava grávida. Eu só vim começar a trabalhar junto quando o Ariano contratou o balé para fazer algum espetáculo, que foi o primeiro, foi Prosopopeia, um Alto de Guerreiro. Não, o primeiro espetáculo foi Brincadeira de um Circo em Decadência. Isso. O primeiro espetáculo, que foi feito esse espetáculo que a gente começou a fazer em circo. André, a mãe de André, os pais de André, vendeu a casa dele de Natal para montar esse circo. Porque Nossa. é caro, né? O talona, fazer a pois casa é. do circo com a casa toda. E aí André começou a fazer essa brincadeira de um circo em decadência. Era ao vivo. A Ariano colocou uma orquestra para a gente, que era a orquestra de Ademir, e a Ademir tocava ao vivo para a gente fazer a apresentação, para o grupo fazer a apresentação. Olha só, então esse espetáculo ele realmente era um circo com essa característica itinerante mesmo. Assim. Sim, assim mesmo. Só que não tinha bicho. O bicho que tinha, que era era tudo assim, tudo inventado, né? Tudo assim, mostrando, olha o passo, daí uma coisa assim. Mas, quando André Madureira, ele participou desse espetáculo, Brincadeira de Circo e Decadência. Ele era o velho Manguzá. Eu acho que era o velho Manguzá, se eu não me lembro, ele era o velho Manguzá. Então, eu era camareira nessa época. Eu trabalhava ajudando a pintar as pessoas, as bailarinas, ajudar a pintar. E quando terminava, eu pegava todas as roupas, aquelas coisas todas, e guardava para no outro dia ter a apresentação. Mas era tudo ao vivo. Pois é, mas já estava fazendo parte já da história, já estava lá integrado. Foi o primeiro espetáculo, não estava em cena, mas estava fazendo parte aí dessa primeira empreitada. Por trás dos bastidores. Né? Olha aí. E aí, quando o balé ele teve que seguir sozinho, porque foi na época que Ariano saiu da secretaria, aí ele disse para a gente, olha, vocês têm que caminhar.
Opa, travou aqui. Gente, travou para vocês aí? Ângela? Ih, gente, acho que deu uma travadinha. Opa, travou aí para vocês, gente? Ih, para mim deu uma travadinha aqui. Opa. Ih, acho que caiu. Vou chamar ela de novo, gente. Não fujam daí, não. Continua, eu vou chamar ela de novo. Cadê? Acho que deve ter caído a internet dela. Deixa eu ver. Cadê? Por enquanto. Só um momentinho aqui, gente. Aqui, vou convidar ela de novo. Só um momentinho. Tava tão bom o nosso papo. Cadê? Tô convidando ela de novo. Oi? Eu não estou lhe vendo, não. Carregando. Eu também não tô te vendo, não. Não tá ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Gente, diz aí no... Érica acabou de entrar. Érica, diz aí como é que tá o chat. Tá aparecendo as duas imagens aí? Acontece, gente, acontece. É coisas de bastidores de lives. Acontece. Cadê? Coisas da internet. Ó, Pedro acabou de dizer, coisas da internet. Isso acontece. Cadê? Vou botar a musiquinha. Enquanto a gente tá resolvendo aí, coisas da internet. Cadê? Pedro tá dizendo, mas estamos ouvindo. Ângela tá aparecendo. O pessoal tá dizendo que só eu tô aparecendo. A gente foi. Diga a ele que você vai sair, vai. Você quer que eu saia e entre de novo? Sim, sai. Sai e entra, por favor. Tá. Segura aí, gente. Não foge daí. Segura que daqui a pouco... Cadê? Cadê? Opa! Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Aê! Tá de volta novamente! Cadê? Eu tava dando freio de novo aí. Baixei. Agora, vamos lá. Vamos lá. Depois aconteceu isso, teve o frevo, aí agora a gente tá aqui novamente. Agora cadê quem tá aí no chat? Todo mundo vê a gente? Fala aí alguém. Cadê? Acho que... Aí daqui a pouco, aí, pronto, tá tudo jóia, tá tudo jóia. Érica acabou de dizer que tá tudo jóia. Aí, meu Deus, onde foi que... assim, a gente tava falando sobre... Sobre o circo. Que a dinheiro Isso. Suassuna, porque todos os bailarinos, nessa época, ganhavam 2 salários mínimos. Foi quando ele tava na secretaria, foi isso, tinha falado. Pode continuar aí, pode contar a história. Pronto. Aí, quando terminou o mandato dele da secretaria, aí ele chamou o André e disse, André, agora você vai seguir só. Sozinho. Aí foi aquele, né? Aí, André, Foi aquela situação assim. todo mundo ganhando salário mínimo e depois ninguém ganhava mais nada. Aí foi quando Deve ter sido o coração bateu forte nesse momento, né? Quando aconteceu. Mas são coisas que eu acho que tinha que acontecer para poder a gente ter mais força para seguir, porque a gente está muito acomodado. Sabe como é aquela coisa acomodada? Aí a gente teve que batalhar. Né? A gente teve que batalhar. Foi quando André fez o segundo espetáculo, que foi Prosopopeia, Um Alto de Guerreiro. Isso. Aí Era isso que eu ia perguntar agora. Que foi em 78, não foi isso? Foi em 78. Foi um ano após? Foi. Foi um ano após a fundação, né? Foi. A gente foi trabalhando. E aí a gente conseguiu
muita dificuldade para fazer o figurino. Tivemos que vender algumas coisas para poder fazer o figurino. A mãe de André, ela fazia os figurinos porque ela costurava. Eu fazia os adereços do balé, porque eu gosto de fazer adereços. Então, cada um Inclusive, tu faz até hoje, né? Esses adereços. Faz até hoje, né? E, Se me permite abrir um parênteses, tem até uma fanpage, né? No Facebook, que tem lá os adereços que tu faz. exato, Acessa lá, gente, depois que tiver curiosidade. É belíssima a fanpage. Bota lá, Ângela Fischer, Balé Popular. Tem lá a fanpage que tem os adereços maravilhosos que a Ângela faz. Ela faz até hoje, né? Pode continuar. E aí foi quando a gente teve que seguir. Então, o primeiro espetáculo da gente, com o Prosopopeia, aí fizemos muito tempo no centro de convenções. Uhum. Prosopopeia no centro de convenções, porque eles deram a gente, porque a gente não tinha camarim, eles deram um local para que a gente guardasse o nosso material lá. Depois, com o tempo, foi mudando os presidentes foram gostando do trabalho da gente e foi dando mais posição para que a gente pudesse fazer mais coisa lá. E deram um espaço lá atrás, que era um espaço imenso, onde podia guardar o material do balé, que a gente alugava a roupa, aquelas coisas todas. Fizemos lá uma sala de dança, foi quando foi para ensaiar o Nordeste. Lá, passamos 18 anos lá no Centro de Convenções. Saímos de lá porque o presidente que entrou, ele não gostava de cultura. Nossa. Não gostava. Então, a primeira coisa que ele fez foi tirar as danças. Nessa época, estava... Qualquer semelhança com algumas coisas, né? Não são meras coincidências. Pois é, não gostava de jeito nenhum e foi tirando as danças que estavam lá. Então, a gente já tinha 18 anos lá e ele disse, não quero vocês mais lá. Inclusive, André já estava todo preparado para fazer a opereta do Recife, tudo pronto. Quando ele viu chegar a parte da cerveja, do refrigerante que ele ia fazer, tipo um barzinho lá dentro, que é um espaço que eles tinham dado para a gente, eles mandaram acabar. Eles acabaram e nós não fizemos. Mas foi assim, pegaram e disseram, olha, não pode. Não pode. Mandou fechar e disse que a gente tinha dias para a gente sair dali. Nossa, e aí foi outro susto, né? Susto. Nós, quando entramos no centro de convenções, ele estava em construção. Dançamos com água na canela. Até cobra tinha na hora da gente dançar. Nossa! Apareceu uma cobra quando a gente estava dançando com água na canela. Porque quando chovia, no Brum, no Teatro Brum, entrava muita água. Uhum. E a gente fez muito tempo dançando lá, com lama, com sem lama, Mas a gente deu curiosidade, como é que foi essa situação que apareceu essa cobra? Como foi lidar com isso? Uma pessoa que trabalhava com a gente tirou a cobra, né? Tirou a cobra. Nossa! E foi qual espetáculo isso, sabe lembrar? Qual foi o espetáculo que aconteceu isso? A Prosopopeia é uma A Prosopopeia, que aconteceu. Nossa! Eita, que situação. Ele estava em construção e a gente começou a trabalhar com turista. Aí os turistas chegavam com o ônibus lá cheio, acontecia até tinha ônibus que voltar, porque não cabia, porque como o Brum ele é pequenininho. É pequenininho. Então não cabia muita gente. Então, eles tinham que voltar, ou então a gente tem que fazer 2 apresentações. Para poder não voltar, a gente fazia às vezes até 2. O público esperava para que o público saísse para a gente fazer a apresentação. Então, foi através das apresentações que nós fazíamos, a gente teve um convite para ir para Israel. Aí isso foi já com o espetáculo Nordeste, né? Isso? Prosopopeia ainda. Não, foi Prosopopeia ainda. Sim, verdade. Israel foi Prosopopeia. Foi. Nordeste segura aí um pouquinho que a gente vai falar mais. Nordeste a gente já foi com outros. Para a França, eu acho que a gente já foi com o Nordeste. Para a França, a gente foi para o Nordeste. Foi. Mas para Miami, aí Miami a gente ainda foi com o grupo ainda do Prosopopeia.
Mas conta como foi essa experiência lá em. Foi a primeira viagem internacional que vocês A fizeram? viagem internacional da gente foi Israel, só que quando a gente chegou lá, a gente chegou na época de guerra. Então, Nossa, foi quando. Conta aí como foi essa essa experiência. apresentação era para ser feito para as pessoas que vinham da guerra, mutilado, na maca, pessoas sem perna, a gente não sabia. Ah, vocês. É isso que eu ia perguntar. Como foi que surgiu esse convite? E vocês se depararam com a natureza do convite lá, né? Que quando tava. Assistir o espetáculo. Como o espetáculo da gente era um espetáculo muito alegre, muito brilho, muita coisa assim interessante, né? Então, eles acharam que seria muito bom para as pessoas que estavam vindo da guerra assistir um espetáculo tão brilhante como o da gente. Só que Foi embaixador que viu aqui? Foi embaixador? eu não sei se foi um duque, eu não sei quem foi, eu sei que eu não me lembro na época, porque eu não era empresária na época. Na época, eu Ah, sim, entendo. hoje. E André que fazia essa coisa, porque André que fazia todo esse movimento, Essa ponte, né? trabalhava na parte burocrática disso. Porque aí era produtor, essas coisas que fazia, eu não sei. Eu sei que a gente estava lá. Quando a gente entrou com o Guerreiro, que ele começou a entrar naquela alegria, assim, a gente já foi começando a parar, porque a gente viu muitas macas, muita gente, muita gente cheia de o braço enrolado. Foi muito, muito assim, foi muito constrangedor para a gente, mas a gente fez. A gente procurou fazer tirar Que de onde a gente não tinha. eu, eu admito que eu tô emocionado, porque a gente só, né, recapitulando aqui, gente, a gente sempre tem esse esquenta, né, antes da entrevista, e eu não sabia que tinha sido específico desse momento. Qual foi o ano mesmo que vocês foram lá? Sabe lembrar qual foi o ano que vocês foram para Israel? Não, a partir de ano, eu não sei muito direito. Porque Sim, André, sim. Não, era só para situar, assim, mais ou menos. eu acho que talvez tenha sido em 89, não sei. Uhum. O Prosopopeia já estava já quase. A gente já estava se preparando já para o Nordeste. A gente já estava se preparando já para o Nordeste. O Nordeste, o Prosopopeia ficou, acho, só 10 anos. E vocês fizeram quantas apresentações lá em Israel, quando vocês foram levar alegria para esses soldados de guerra? A gente escutava as horas das bombas. A gente estava perto. Era uma coisa incrível. A gente andava com pessoas ao lado da gente. A gente entrava no hotel, a gente tinha que ser revistados. Porque tinha medo de alguém querer fazer alguma coisa, né? E aí, no outro dia, a gente fez apresentações para as entidades assim, importantes. Coronel, pessoas importantes da cidade. Não foi mais para as pessoas que estavam mutiladas, né? Foi para a Ah, pessoa. tá. Então, no caso, então vocês fizeram duas apresentações lá. Foi para os soldados de guerra e para as autoridades, né? E as pessoas da elite e tal, vocês fizeram essa apresentação. Mas assim, mais uma vez, você já deu 3 pontos assim muito fortes assim da história do balé popular, que você tava lá como parte integrante assim do que isso ia de todo esse desdobramento. Primeiro, quando tem o convite, está lá e pode se trabalhar de uma forma despreocupada, que a gente sabe que no ramo artístico bem difícil, a gente sabe disso, e o momento que a gente está agora A dificuldade fala-se por si só. maior foi porque a gente não sabia que a gente ia apresentar para eles. A gente não sabia. Então, foi um pacto, né? A gente não sabia. Quando abriu a cortina, a gente se deparou com aquilo, e aí a gente foi, mas a gente conseguiu fazer com que eles tivessem alegria, tivessem prazer do espetáculo, tivessem, com todas aquelas dificuldades todas, eles guardar aquilo na cabeça dele, aquilo de bom que a gente estava mostrando para eles. Nossa, é uma história e tanto, e a memória assim que vocês devem ter deve ser realmente fortíssima. Eu tô bem emocionado assim dessa história que você acabou de compartilhar, não só comigo, mas
com todo mundo aqui que está acompanhando essa live. Por isso que antes da gente começar a entrevista, eu falei, eu disse assim, olha, Ângela, ela uma das fundadoras e parte integrante de um dos grupos mais importantes do estado, da cidade, do estado, do Brasil e também do mundo, que vocês têm toda uma trajetória internacional que a gente vai falar. Aí, antes da gente entrar assim, nesse caminho assim que vocês fizeram de uma trajetória bem rica internacionalmente, aí eu queria falar um pouquinho assim, porque às vezes a pessoa escuta assim, né, tipo, o balé popular do Recife, né, e não sabe às vezes assim o que é de fato o balé popular do Recife, ou então às vezes tem uma visão infelizmente assim um tanto menor, ou então as pessoas gostam de fazer esse antagonismo entre o que é o clássico e o que é popular, e Ariano Suassuna com o movimento armorial, apesar de terem suas críticas, assim, a questão do movimento armorial, mas com o movimento armorial ele mostrou essa importância, né, dessa mescla do popular com o erudito. Aí eu queria frisar aqui, né, alguns elementos assim, que fazem do balé popular, o balé popular, né, que vocês trabalham muito a questão do pastor, vocês utilizam no espetáculo na questão do pastoril sagrado, profano, frevo, o Bumba Meu Boi, o Cavalo Marinho, Caboclinho. Tô com uma colinha aqui, não vou mentir não, viu, gente? Maracatu Rural, Maracatu Nação. Vale ressaltar a questão do guerreiro, que foi o que vocês, né, foi uma coisa que impactou muito, que vocês mostraram lá em Israel. O guerreiro. Que foi lá em Israel. Aí a pergunta que eu ia fazer assim, como é que se dá como se dá e como se deu essa experiência de pesquisa do balé popular? Porque através de um artigo, né, de Cristiane Galdino, que ela é parte, né, do balé popular, e ela escreveu um livro, né, também comentasse comigo. Ela situa a gente dizendo que o balé popular ele fazia-se essa pesquisa, mas de forma bem empírica, de forma bem prática, né? Vocês iam lá, se envolviam com os dançantes, se envolviam com os brincantes. Fala aí pra gente um pouquinho disso. Olha, a gente fazia pesquisa com os terreiros, né? Os terreiros do Cavalo Marinho, do Capitão Pereira. Mas a gente pagava eles para eles mostrarem a gente como é que eles dançam. Daquele momento do Capitão Pereira, do Coruja, que era para do Xaxá, do Coco, essas coisas, dos passistas, que a gente ia na fonte, a gente aprimorava, porque para poder fazer esse espetáculo, a gente tinha os passos que eles mostravam, e ali a gente ia estudar aqueles passos. Não era uma coisa, a gente fazia aqueles passos que eles mostraram para a gente e a gente dava mais uma riqueza dentro daquele movimento. Para ser uma coisa mais aberta, para ser uma coisa mais grandiosa, para ser uma coisa mais expressiva, né? Então, a gente ia dando uma forma que a gente chama assim, é como se fosse, os passos fossem os parentes, primos, e aí vai, né? Então, hoje, esse grupo que deu para a gente essa fórmula, a gente hoje, eles utilizam a forma que a gente hoje fez, entendeu? É como se fosse uma troca, porque eles não faziam coreografia, nenhum deles fazia coreografia, eles faziam a dança, aquela dança que eles faziam deles, no movimento deles, as coisas que eles achavam que é certo dentro do movimento deles. E o balé fez para que existisse uma coreografia para dar uma beleza maior. Foi isso que nós fizemos. Ou seja, eles trouxeram aquela questão da pulsão, né, da vivência, e vocês, né, vivenciaram também, né, e daí construíram uma identidade, uma estrutura própria que depois eles se alimentaram também, né? Foi uma troca mútua. Porque hoje tem coreografias, hoje eles fazem coreografias.
que não fazia. Inclusive, quando o André fez a coreografia do frevo, que não existia coreografia do frevo, as pessoas dançavam à vontade. Mas o primeiro grupo a fazer a coreografia do frevo foi o André Madureira. Ele foi o primeiro grupo foi para o Balé Popular do Recife. Que aí foi quando veio outras pessoas fazendo coreografia depois de muito tempo. Quando E vale ressaltar que a gente escuta, né? A gente escuta muito tipo, vamos aprender frevo, tesoura, não sei o quê. E, na verdade, gente, é o Balé Popular do Recife que foi fazendo essa decupagem, essa construção, assim, do que são esses passos. A gente estudou os passos e a gente colocou outros passos com nomes que são catalogados, tem mais de 200 passos de frevo hoje, Isso. e foram catalogados. O maracatu teve nomes no movimento, Baiana Véia, Baianada, e assim vai, para facilitar quando a gente fosse ensinar nas escolas, porque se antigamente fazia esse passo, mas cadê o nome? Não. Se é esse passo, Baiana Véia, a Baianada, e assim vai fazendo movimentos com nomes. Isso o balé fez. Que hoje em dia o passo do guerreiro mesmo, que é esse passo aqui, esse passo foi o balé que criou. Porque quando ele foi feito, que foi feito no terreiro, que foi feito no lugar, ele tinha uma marcha, ele era machado. Ele era machado, o balé criou para fazer esse movimento. Quer dizer, ele deu vida. Como ele, no prosopopé, André entra com a malinha na mão, cheio de boneco, é como se fossem os bonecos em movimento. Aqueles bonecos que você bota e bota em movimento. Uhum. Sim. O prosopopé foi em cima dos bonecos. André chegando com a mala na mão, ele tira os bonecos, e quando ele tira os bonecos, entra o pessoal dançando, fazendo os movimentos de bonecos. Que é por isso que é prosopopé o ato de guerreiro. Entendeu? É belíssimo. Agora, nessa conjuntura aí, como é que foi a tua experiência, assim, particular, como bailarina, né? Nesses contatos, assim, fala, digamos assim, um depoimento de coração, que como era bom quando a gente experimentou tal situação, quando a gente teve tal lugar, fala aí. Olha, eu sempre gostei de dançar, criança, mas nunca tive oportunidade, porque sempre acontecia uma coisa, para eu não dançar. Então, até uma coisa engraçada é que quando eu estava preparada para dançar um pastoril, que era aquela coisa que, para mim, era aquela coisa maravilhosa que eu ia fazer, que era de escola, mas a gente, todo mundo ia dançar um pastoril. Infelizmente, meu avô morreu. E eu não pude fazer, eu não pude dançar. Tinha a roupa na minha cama, no outro dia era para eu dançar, e não pude dançar porque minha avó faleceu. Então, isso ficou um trauma na minha infância. Tinha que dançar para poder superar, né? E meu pai, antigamente, quando morria uma pessoa da família, passava um ano com aquela coisa preta. Não sei se você sabe disso. Passava um ano, todo mundo de luto, não saía para canto nenhum, porque era luto. Eu usava preto, bolinha, aquelas roupinhas de bolinha preta, que a gente passava um ano de luto, hoje em dia não existe mais isso. Então, a gente não podia dançar, não podia fazer nada. Então, daí eu fiquei meia... Então, quando eu me casei com o André, porque quando eu conheci o André, eu tinha 10 anos de idade. Quando eu saí... Nossa! Essa eu não sabia. Revelações aqui no canal do Peted. Revelações. Eu tinha 10 anos, eu estava vindo da Torre para morar na Madalena. E ele estava chegando de Natal. Então, ele morava quase de frente à minha casa. Assim, porque a casa dele era de lado, a parte da garagem dele era de frente à minha casa. Então, eu via muito a mãe dele. Depois eu conheci ele. Ele namorava com uma amiga minha. E daí, eu comecei a namorar com ele com 12 anos. Ai, eita! Aí foi um amor dançante para a vida toda. Foi meu primeiro namorado, foi quem eu dancei a valsa, foi quem eu me casei.
Porque com 16 anos ele me pediu em casamento, com 17 eu já estava casada. Pronto, casaram na vida e na arte, né? É. Foi a junção perfeita. Para algumas pessoas que estejam assistindo a gente, que não seja aqui do estado, mas, enfim, talvez algumas pessoas não saibam, André Madureira foi uma das pessoas que fundaram o Balé Popular do Recife, juntamente a Angela Filho, só frisando aqui. André Madureira é fundador do Balé Popular do Recife. E daí foi quando a gente começou eu trabalhar, né? Eu fiquei grávida, eu estava grávida, sabe, do meu terceiro filho, da minha terceira filha. E aí eu comecei a trabalhar com ele junto, fazendo as coisas dele. Foi quando teve o chamado de Ariane. Mas para mim, assim, no meu sentido assim para mim foi uma satisfação muito grande eu trabalhar no balé. Eu entrava no balé, todas as vezes que eu entrava no balé, eu tinha uma emoção muito grande. Porque eu dizia assim, no dia que eu não tiver mais essa emoção, eu tenho que sair do balé. Porque eu acho que o artista, é como, quando ele entra, é como se ele entrasse pela primeira vez. É o coração batendo, a gente fica um pouco nervoso. Sempre que eu entrava era assim. Então, aquele friozinho na barriga, né? Na coxia. Aquela emoção. Então, eu tinha uma emoção muito grande quando eu entrava e eu gostava de fazer aquilo com prazer. Eu dançava com prazer. Então, quando eu fazia a dança do coco, que o pessoal, quem me conheceu, que eu fazia a noiva do coco, eu era uma noiva muito engraçada, era uma noiva muito, muito louca. Então, isso aí era uma coisa assim maravilhosa para mim. Quando eu fazia a rainha do maracatu, eu achava que eu era a rainha do maracatu. Eita! Eu achava que eu era a Dona Santa. Mas que eu incorporava ela, eu fazia toda aquela corte, aquela coisa toda. Então, eu fazia com aquilo com emoção. Então, e com o toque do maracatu é pulsante demais, né? Então, o maracatu... Quem já visitou o Nordeste sabe. Sabe? Então, eu dançava frevo, eu dançava caboclinhos, eu dançava chachado, eu dançava rezado, dançava galante, dançava cavalhada. Você sabe que cavalhada não é uma dança, é um torneio, mas André colocou a cavalhada como dança também, porque ele fez como um torneio, mas que tinha os cavalos, mas que as pastoras jogavam lenço e o cavaleiro pegava o lenço, né? Então, dali ele formou uma cavalhada. Eu acho muito... desculpa, pode continuar. Eu ia te interrompendo. Pode falar. Então, eu acho muito importante, queria dizer, frisando assim para quem tá nos assistindo, porque todo esse trabalho de pesquisa que vocês realizam, de nomeação de passos e de construção de passos específicos, isso é tão importante para a gente parar assim para pensar, né, no balé popular como um grupo forte e identitário, porque se a gente for mais uma vez fazer aquela famosa ponte, por exemplo, com o balé clássico, o balé clássico as pessoas gostam de ver assim de uma forma bastante ortodoxa, mas ele foi uma decupagem assim das danças de camponesas, até que chegou alguém e viu aqueles passos e foi dando, entre aspas, ordem e nomes, e foi estudando a anatomia do corpo. Vocês fizeram isso com coisas que são genuinamente de expressão popular daqui, né? Para a gente ver como essa separação entre popular e erudito, ela não se dá tanto assim na prática, né? A gente vê que, na verdade, por exemplo, dança é dança, o teatro é o teatro, a literatura é a literatura. Às vezes são umas certas chancelas um tanto elitistas assim, que são dadas. Assim. Então, mais uma vez, assim, a gente frisando assim, a importância do Estado e no Brasil e para o mundo do Balé Popular do Recife. Então, e obviamente com a sua grande participação como aderecista, como uma das fundadoras, principalmente como bailarina, e que participou, aí você me corrige se eu estiver errado,
só não participou de uma montagem, não é isso? Do Balé Popular? Eu não participei da Dança do Divino. Mas todas as demais, né? E nem participei da Opereta do Recife. São duas que eu não participei, mas o resto, de todo Pai Ilumino Deus, Prosopopela de Guerreiro, Brincadeiras de Roda Histórica, Canções de Niná, Olinda Olinda, As Presepadas do Doutor Muganga, que era tudo coisa infantil, mas que eu participava também. Nordeste, a Dança do Brasil, Anal Catarineta, todos esses eu participei com todo o meu prazer. Assim, com toda... Pois é, aí, tipo, o Balé Popular tem 44 anos, né? Aí, no caso, você participou de quase todos os espetáculos e ainda participa, né? Isso Hoje ainda. É muita garra de dançarina, de bailarina. Se faltar alguém do maracatu, ou alguém de um forró, ou alguém de alguma coisa, eu entro. Ainda hoje, ainda faço isso. Eu só não danço frevo, nem um reisado, porque ele é muito puxado e eu não tenho mais fôlego para isso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O guerreiro era uma dança que lá em Alagoas chamava de reisado, foi o que eles lá só dançava homem, com saia, homem. Não tinha mulher para dançar. Mulher não dançava. O balé fez com que as mulheres dançassem, junto com os homens. O chachado era mais homens que dançavam, só os homens. Não dançavam mulheres. André botou as mulheres para dançar. Então, teve uma coisa grandiosa para que as mulheres pudessem entrar dentro da dança também. Porque tem coisas que ela não podia fazer. E daí hoje... vocês disseram, não, as mulheres podem participar de todos os tipos de manifestações... De qualquer dança. Dançantes. Qualquer dança. Qualquer dança. Maravilha. Hoje em Alagoas você pode ir lá. Você vai ver eles fazendo o movimento do balé, o Morena. O Morena, esse é o estilo do balé. Eles fazem hoje isso, né, que eu fico muito grata com isso. Eles botam mulheres para dançar, que mulher não dançava. A mulher ficava só olhando, com o menino no braço, só olhando. Então, isso é muito importante que o balé fez. O balé, ele foi para a rua mostrar às pessoas que todo mundo pode dançar. O balé foi para o Clube Português, naquela multidão que tem um Clube Português. O balé mostrava a eles como é que eles poderiam dançar o maracatu, o frevo, o chachado, ali naquela multidão, e eles dançavam, e era aquela coisa maravilhosa. A gente passou mais de 5 anos dançando no Clube Português, mostrando as nossas raízes. E isso no tempo, vale ressaltar, porque a gente fala no Clube Português hoje, a gente associa para uma casa menor, né? Porque a gente tem hoje Chevrolet Hall, o Centro de Convenções não é o Centro de Convenções que era o Centro de Convenções da época do Balé Popular, mas o Clube Português, nessa época, ele era a principal casa de show daqui de Recife, né? Se uma pessoa se apresentava no Clube Português, era porque estava apresentando algo, né, que realmente era muito importante. Então, assim, para a gente ver como o Balé Popular, ele conseguia, ele tanto se apresentava na rua, né, fazia esse trabalho de inclusão, como também qualquer lugar ele conseguia mostrar o seu trabalho. Aí, com base nisso, no que vocês vão ganhando cada vez mais espaço e notoriedade, aí é que agora eu queria adentrar no espetáculo Nordeste, que foi o espetáculo que vocês mais circularam, principalmente na França, né? Isso tu até comentasse. Vocês chegaram a fazer... 87, não estou lembrado agora, diz aí. 87, foram quantas apresentações? 87 apresentações em 37 cidades da França. 87 apresentações em 30 cidades, e isso foi uma turnê, né? Uma das turnês, certo?
Foram 3 meses. Foram 3 meses. Fala como foi? Tu participaste como bailarina, não foi? Desse espetáculo Nordeste? Eu participei como bailarina. A gente foi fazer uma apresentação no Centro de Convenções e nessa apresentação do Centro de Convenções só tinha 6 pessoas. Estava chovendo muito. Eita. E eu acho que por conta dessa chuva deu essa zebra. Mas aí a gente nunca deixou de fazer a apresentação. Podia ser uma pessoa na plateia e a gente fazia a apresentação. E aí a gente foi fazer essa apresentação. Essas pessoas que estavam lá eram pessoas que estavam fazendo pesquisa pelo mundo todo para escolher um grupo para ir para a França, passar 3 meses, mostrando o seu trabalho nas escolas. E aí eles foram para Salvador, eles foram para o Rio, eles foram para São Paulo, eles foram para vários estados, foram para vários lugares. Quando ele encontrou o balé, ele disse, é esse que eu quero levar. E a gente não sabia que estava uma pessoa ali para querer levar a gente para a França, a gente não sabia. E a gente dançou, normalmente, como a gente dançou, tudo. E aí, quando terminou, o empresário, que era a GMF, veio procurar André. Quero falar com o diretor e quero levar vocês para a França. Aí achou até graça. Que a gente ia para a França, não é isso, levar para a França. E aí foi quando o André, junto com o empresário, foram fazendo as negociações. A gente era tanto dinheiro que ia para cada apresentação, era a parte da alimentação. A gente só tinha lá, a alimentação da gente era das melhores. A gente ficamos no hotel de 5 estrelas. A gente era mordomia, era tudo do bom e do melhor, que você imaginar. Tudo era muito bom. Tudo. Tudo era. A gente lá não lavava roupa, a gente lá não. A roupa do balé era, antes de entrar, tinha camareira para passar a roupa. A gente entrava impecável. Tudo eles tinham o maior cuidado com a gente. Tudo, 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 tudo. Só que 3 meses eu passei assim, sofrimento um pouco, porque eu sou muito apegada às coisas daqui. Lá é muito diferente. Por exemplo, 10 horas eu tinha que dormir, porque lá não podia estar fazendo barulho de 10 horas da noite. Não podia. Aí recebia logo reclamação. E sempre recebeu a reclamaçãozinha, porque você sabe que brasileiro gosta de alegria e gosta de festa, né? Eles são muito fechados. A gente é todo aberto. A gente dá tudo. A gente, mesmo sofrendo, a gente está achando graça. Então... Pois é, mas é justamente essa alegria, esse diferencial de alegria que aparece nas obras do Balé Popular, justamente que fez o diferencial para aparecer. Porque, na verdade, que a gente assim, é que o brasileiro, ele não liga, ele não dá... Não, na verdade é porque existe uma identidade um tanto brincante no âmbito das manifestações culturais da gente. Brincalhão, a gente sofre, a gente brinca até com os nossos problemas, a gente brinca. As nossas dores, né? A gente é assim, né? Então, ele dizia que o balé era mágico. Eles diziam que a gente era mágico. O espetáculo da gente tinha uma magia de beleza, de transformação, de alegria. Ele dizia isso para a gente. Então, antes de começar o espetáculo, ele falava de cada espetáculo. Tudo em francês e inglês. Tinha um apresentador para falar isso. Os alunos pegavam aquilo, daquela informação, e levavam para a escola, para depois dizer o que eles viram. Então foi essa turnê que vocês fizeram para a França com o espetáculo Nordeste, teve esse cunho bastante didático, né? Para mostrar esse recorte cultural que o Balé Popular fez, né? Trazendo toda essa pesquisa que a gente veio falando desde o início. Aí, né, nosso papo tá gostosíssimo, né? Cadê? Né? Mas aí a gente, com a dor no coração, a gente assim, ai meu Deus,
temos que finalizar, não Olha, pode outra mais. coisa, viu? É porque eu estou vendo aqui, Diga, pode falar. eu sou coreógrafa e também eu já tive um grupo chamado Forró Bodó. Esse grupo que eu montei, porque era o seguinte, como o balé viajava muito, a gente tinha que montar um outro grupo. Então, eu ficava tomando conta do Forró Bodó, que no começo era Forró Bodó, cabeça de prego, deu um nó. Mas eu tirei cabeça de prego, deu um nó e ficou só Forró Bodó. Ficar mais simples para o pessoal lembrar. E aí, eu viajava muito com o Forró Bodó. E André Madureira, com o grupo Balé Popular do Recife, viajava muito também. Então, ele viajava de um lado e eu viajava do outro. O grupo do Forró Bodó era maravilhoso. Era do mesmo nível do Balé Popular do Recife. Eram perfeitos, eram lindos. Pessoas lindas. Ai, roupas lindas, tudo lindo, porque foi criado por mim. Não é Então era... Mas era bonito mesmo. Então, mas não tenho dúvida, mas então era como se fosse uma subdivisão do balé popular, assim, de uma forma bem como tu queria, bem do aconchego de Ângela. Aconchego meus filhos, era como eles fossem os meus filhos, e ali eu estava com eles para tudo que era lugar, tomando conta. E enquanto estava viajando, e acontecia de tu tá... A gente viajou muito, mas não para fora do país. A gente viajou para São Paulo, para Rio, para Blumenau, para Santa Catarina, a gente viajou muito por esses lugares. Para Minas, para Garanhuns, para festivais, a gente participou muito de festivais. A gente era chamado muito para festivais. Porque o espetáculo era bonito mesmo. Eu acho que Pedro Portugal, ele chegou a conhecer o Forró Bodó, que a gente já fez a apresentação para eles. Com certeza. Pedro, ele sempre comenta de vários espetáculos. A gente já trocou várias fichinhas. É uma pessoa maravilhosa. Ele tá aqui. Ele fez... ajuda os grupos a crescer. Ele... para que os grupos apareçam e cresçam. Entendeu? Porque isso é importante, a pessoa dê oportunidade para quem está começando. E a gente dá oportunidade também. Claro, vocês têm esses trabalhos didáticos também, eu acho importantíssimo, assim, tem vários grupos aqui na cidade que não só eles não só realizam suas pesquisas, como também eles têm esse trabalho didático para passar adiante as suas pesquisas e que possa renovar, né, a cadeia de trabalhadores da arte, né? A gente não pode deixar de lado essa palavra, trabalhadores da arte. Trabalhador da arte. Porque o Balé Popular do Recife, ele nunca quis os bailarinos para eles, não. Ele quis que quando eles estivessem maiores, que geralmente começam eles menores, e depois quando eles vão crescendo, eles fossem... Tem gente do balé que hoje está na Inglaterra, tem gente na França, tem gente em Portugal, tem gente em vários lugares que saiu do balé e foi dar aula e foi fazer seu trabalho lá fora. E isso é muito grato para a gente, porque a gente plantou uma semente que hoje essa semente está espalhada. Está espalhada, tem vários grupos que formaram através do Balé Popular do Recife. E isso é muito gratificante para o balé. Com certeza. E juntamente a isso, dessa tua trajetória, né, que tem todo esse histórico riquíssimo junto ao Balé Popular, é difícil não falar de Angela Fischer sem falar do Balé Popular, é difícil falar do Balé Popular sem falar de Angela Fischer. Então, dentro dessa importância, fala pra gente sobre dá um spoiler, uma palavra, acho que a Ariane Suassuna não ia gostar muito de utilizar essa palavra, que ele não gostava de palavras em inglês. Dá um spoilerzinho sobre um projeto muito íntimo que você está construindo, que eu não vou nem dizer o nome, vou deixar para você dizer e eu quero que você diga o que ele significa, para a gente chegar assim, aqui nesse momento finalzinho da nossa entrevista. Fala um pouquinho desse projeto, desse teu novo xodó.
Eu estou fazendo um projeto que é Memórias da Minha Arte, que é um trabalho que tudo aquilo que eu construí dentro do balé, eu vou mostrar um pouco para vocês dentro das minhas condições, hoje, né? Porque eu estou dançando, mas eu não estou dançando como eu dançava quando eu tinha meus 20 anos, né? Claro. Mas eu estou dançando dentro das minhas possibilidades para eu guardar essas memórias minhas. Então, ela são os 4 ciclos da dança, que é o carnavalesco, o junino, o afro-ameríndio e o natalino. Eu já consegui gravar já o natalino e já consegui gravar o carnavalesco. Falta o junino e o afro-ameríndio. Quando eles estiverem prontos, aí eu vou ver como eu vou fazer para mostrar para vocês esse meu trabalho. Eu acho que vai ser muito bonito, porque eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória. E na dança mesmo eu vou falando, estou dançando guerreiro, olha o pastorio. Então as pessoas vão conhecer dentro daquilo que eu estou fazendo, eu mostrando um pouco do meu trabalho. E isso eu acho que vai ser muito interessante para as pessoas, principalmente quem gosta de mim e gosta do meu trabalho, quem me conhece, ver esse trabalho meu. Memórias de Ângela Fischer. Memórias da arte, né? Eu coloquei memórias. Memórias. Tem uma prévia, mais ou menos, de quando pode ser lançado? Eu acho que ele vai ficar pronto em agosto. Agosto, né? Vai ser para lançar em plataforma digital? Eu vou tentar, né? Eu não sei como é isso, mas eu vou tentar ver como é que a gente faz isso. Se pudesse também você me ajudar, gostaria também. Com certeza, estou aqui, tô aqui para contribuir. Estou aqui para contribuir também. A gente vai trocando figurinha. E a gente verifica isso. Tá certo. O que pode ser feito para fazer uma coisa bonita, né? Para fazer essa apresentação de Memórias de Ângela Fischer, que é como eu disse, não dá para falar do balé popular sem falar de Ângela Fischer, não dá para falar de Ângela Fischer sem falar do balé popular. Claro, não podemos esquecer do nosso querido André Madureira, mas, acima de tudo, não podemos esquecer de você, que é parte integrante da formação de tudo isso desde o início, né? Como você disse, só tiveram 2 espetáculos. Para uma pessoa... Posso revelar a idade? Pode, 64. Posso. Para uma pessoa de 64 anos, e dentro desses 64 anos, foram um total de quantos espetáculos do balé? É muito, né? É difícil lembrar agora a quantidade. Gente, dos 44 anos do balé popular, foram muitos espetáculos. Muitos mesmo. Admito que eu gostaria de ter visto mais do que eu cheguei a ver. Eu cheguei a trocar essa ideia dos bastidores com a Ângela. Mas, assim, é uma trajetória muito rica. Eu tenho certeza que esse trabalho que ela está fazendo, que vai mostrar em específico a trajetória dela, vai ser um material belíssimo que a gente vai poder desfrutar. Ângela, muito obrigado em aceitar o nosso convite. Com muita emoção. Eu agradeço o Pedro Portugal também, né? Que ele já tinha me dito que eu ia ser homenageada. Eu fico muito grata a ele. Ele é uma pessoa maravilhosa que sempre está ajudando os grupos que estão precisando. Muito obrigada a todos vocês aí, da equipe de vocês. A gente que agradece e a gente fica muito emocionado nesse mês da mulher, a gente ter homenageado uma pessoa tão importante como você para a identidade na nossa cultura. Deixa eu falar só uma coisinha. Tá bom? No dia 27 Diga. de março é dia do teatro, né? 27 de março. Isso. Eu vou fazer 47 anos de casada. Eita! Ó, tudo bate. Teatro. Olha só que maravilha! Pois tá tudo. Olha aí, tá tudo conectado. As suas datas estão todas conectadas tá tudo conectadas na arte.
Tá bom, Angela. Tá bom, querido. Prazerzão. E assim como foi com o Nanato, emocionadíssimo. Pois Tá é. certo? Precisando, estou Brigadão. aqui, viu? Precisando, estou aqui. Um Certo. beijo Beijo. para todos. Tá. Tchau, Tchau, querido. tchau. Tchau. Até. Opa, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Bem, gente, a gente. Opa, aqui, cadê? Bem, gente, a gente acabou de falar com a Angela Fischer, foi um papo muito legal, né? A gente conheceu muito sobre o balé popular do Recife, conheceu muito sobre a história dela. Então, é isso, a gente fica por aqui. E próxima semana a gente vai ter mais um papo de teatro, tá bom? E segura aí que logo, logo vocês vão ficar sabendo quem é a pessoa que vai falar sobre mais e mais teatro daqui do nosso estado, tá bom? Um beijo para vocês, um cheiro, um abraço no coração, bem apertado. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, galera.